aqui, por exemplo, tem um projeto do Valentina que tem umas 15 estudantes. Quanto? 20 estudantes. Ele já tem quantos anos que está? Está no sexto ano e não recebeu nenhuma bolsa agora, né? Quer dizer, então assim, eu acho que essas coisas assim, que eu acho que no processo de implementação, quer dizer, eu acho que não basta apenas anunciar um objetivo, é preciso de pensar o concreto da operacionalização. E às vezes essas bolsas, esse projeto existe independente de bolsa, mas a bolsa, ela tem um valor simbólico de reconhecimento. Lá no PEPAS também são cerca de 60, as bolsas são muito poucas, mas ele tem um certo reconhecimento. Houve anos que nós não recebemos bolsa, porque era bagunçado demais o nosso projeto. Assim, as metas não são tão clarinhas, e as pessoas da burocracia da universidade, e aí muitos professores que estão nas chefias de assessoria de extensão, eles não percebem isso e ficam usando critérios. Então eu acho que nós precisamos avançar na radicalidade da operacionalização disso, porque senão, apesar da universidade ser pública, quer dizer, mas vamos pegar a área da saúde? Quem são o grosso dos professores? Os grossos professores estão no status do científico, do aparato, da publicação, e que eles querem a extensão muito para poder treinar uma técnica que já está mais ou menos definida. Então, assim, nós estamos remando contra a maré do grosso dos professores que são contra isso. Quer dizer, tem esse caráter de compromisso social que, queira ou não, há uma oposição da maior parte dos professores e eles, de alguma forma, eles influenciam. E é claro que nós não podemos esperar que essa universidade, nesse jogo de força política, seja tão claramente popular, que tem um gozo. Mas assim, que eu acho que, já que nós temos, em nível da reitoria, um posicionamento mais firme, que isso tinha que desdobrar mais na operacionalização da gestão dos projetos, do apoio aos projetos. Então, a gente tem que entender até um pouco da história, porque houve um tempo, né, em que a extensão não fazia parte da academia. Então, é uma luta, e foi uma luta, e foi um movimento, e continua sendo um movimento, fazer com que a extensão se constitua em uma ação acadêmica, e fazer com que a extensão se constitua em uma função da universidade. Aí, para a gente entender isso, mas a extensão não é função da universidade, ela não faz parte do trabalho acadêmico da universidade, ela tem uma produção acadêmica, tem tudo isso. Mas aí a gente, para entender por que ela é vista dessa forma, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás, né, para entender até o próprio papel da universidade. Que a função da universidade dentro desse conjunto da sociedade. Então, essa universidade que a gente tem aqui, ela não foi criada para a gente, né? Não foi criada para as classes populares. Nós estamos aqui porque nós somos teimosos, porque a gente vai entrando pelas brechas que deixam, porque nós somos utópicos, porque nós somos pessoas que pensamos e acreditamos e fazemos um mundo diferente, tá? E qual a brecha que a gente encontra para fazer isso? É a extensão. Então, a luta do reconhecimento e da institucionalidade da extensão, que passa pelo ganhar bolsas ou pela institucionalidade financeira, política da extensão, é uma luta e é um movimento que vem se constituindo historicamente. Por exemplo, na década de 80, se dizia o seguinte, que a extensão, e até hoje muitos pró-reitores ainda reclamam disso, né? Que a extensão é a prima pobre da pesquisa e do ensino. Né? Quer dizer, a prima pobre é aquela que vai sempre recebendo todas as migalhas. Então, para você ter uma ideia, o próprio recurso, isso acho que você pode falar depois melhor, da universidade para a extensão, até um tempo desse não existia. Existia para o ensino, existia para a pesquisa, mas para a extensão não existia. Né? Então, esse processo preconceituoso, discriminatório, né, está na base do que constitui a universidade, que é uma instituição elitista, burguesa, que não foi criada para os pobres. Né? E por isso que nós fazemos a educação popular, por isso que nós fazemos a extensão popular.
né? E fazemos, eu não estou aqui dizendo que a gente tem que fazer extensão sem bolsa, não. Pelo contrário, eu sou uma defensora das bolsas. Inclusive vou lá quando você manda, faço documento e tudo, brigando por causa de bolsa, né? Porque os nossos alunos precisam pagar o transporte, eles precisam pagar a alimentação para poder fazer um trabalho bem feito. Independente disso, eles fazem, mas a bolsa é o reconhecimento. Mas é preciso que a gente, Eymar, junte forças nesse sentido de reconstituir um pouco e pensar por que a extensão é desse jeito. Então, e aí o questionamento que a Alda coloca, qual o percentual de professores que participam da extensão? São mínimos, né? Então você vê a relação, são mínimos dos professores que fazem projetos de extensão. Os que lutam por uma bolsa de PIBIC são muitos, e assim sucessivamente. Então a gente precisa colocar a extensão, eu acho que essa é uma saída, uma das, a gente precisa colocar a extensão no currículo, né? Que é uma proposta do fórum, né? A flexibilização curricular. Então a extensão ela precisa entrar como currículo, ou seja, o aluno ele tem que entrar e ele tem que fazer a extensão. E a extensão ela tem que contar como crédito para o aluno, né? Ela tem que contar como uma disciplina, ela tem que contar como uma prática de ensino do professor no departamento, né? Ela tem que contar e fazer parte de todos, vamos dizer assim, de todos os privilégios que a pesquisa faz, que o ensino faz. E para isso ela precisa estar na mesma condição de uma proposta curricular que tem o ensino e que tem a pesquisa. E isso que vai fazer acontecer somos nós. Eu, em vez de contemplar a palavra de cada um, eu gostaria de resumir o meu sentimento em alguns pontos que, a meu ver, dizem respeito a todos nós, a gestores, a docentes, a discentes, a quem pertence ao corpo técnico-administrativo, à comunidade, aos movimentos e assim por diante. Quais são? A gente sabe a história da universidade, lembrada pela professora Edneide, né? Vem de toda um passado de elitismo, que perdura. A gente sabe que a universidade, no entanto, é um campo de disputa, não é alguma coisa já dada. Então há muito espaço de a gente lutar, de a gente se organizar para obter os direitos, na verdade, a partir de alguns critérios. Que critérios são esses? Eu vou lembrar. Um primeiro critério é a gente perceber a força do caráter público da universidade. Quem pode negar isso? É uma instituição pública, financiada pelo Estado, ou seja, pelo povo. Todo mundo sabe que a palavra público tem a mesma raiz que a palavra povo. Então, é financiada pelo povo, é o Estado que financia. Então, esse caráter público deve ter não só o entendimento intelectual, mas deve ter consequência prática. Então, os destinatários ou os protagonistas centrais desse processo têm que ser a maioria da população. Não pode, não há de ser uma minoria da população. Ainda que a gente não trabalhe com a exclusividade, isso é verdade, no entanto é importante saber que quem merece a prioridade é o conjunto da população. É o conjunto. Daí o ser público, o mecanismo primeiro. Outro mecanismo é que isso está estabelecido na Constituição também. Os professores, quando são admitidos para a universidade, eles deveriam ter a consciência que são chamados, serão pagos para ao mesmo tempo serem docentes, pesquisadores e extensionistas. Isso é algo comum, é algo que está conhecido. Agora, como pôr em prática? Aí é que vem o papel da gestão da universidade, né? E como você pôr em prática isso aí numa campanha, nos documentos, numa vigilância também, nos mecanismos de controle que a universidade deve ter e deve pôr em prática também, para saber como está ou não funcionando. Outro mecanismo é a questão da pressão. A pressão tanto por parte dos alunos, quanto mais consciência tomam, mais tem condição também de avançar, porque dificilmente a gente espera quem está em cima simplesmente se sensibilize, sem ter uma pressão, sem ter um movimento, sem ter alguma iniciativa
alguma campanha, alguma pressão que, na verdade, abre os olhos de quem está esquecido desse papel público da universidade. E, evidentemente, as comunidades, por exemplo, a gritaria para que os movimentos sociais do campo e da cidade participem mais ativamente é nessa direção, porque tem um processo de formação bem mais, digamos assim, avançado nesse sentido aí, e podem, não porque são melhores do que os outros, mas porque pela sua iniciativa de organização.